Olá, queridos ouvintes, aqui é Carlos Renato Cunha e damos hoje continuidade à nossa série de 8 podcasts temáticos em parceria com a editora Juruá, como uma reprise do evento Primeiro Encontro com o Cinter Juruá Docs Tributário. No episódio de hoje, vamos tratar de tributação e novas tecnologias, com a professora Dayana Udry, que já participou do nosso podcast, com a professora Gisele Bossa e Flávio Rubinstein, como mediador, Fabrício Bittencourt da Cruz. Mais uma vez, contamos com grandes palestrantes de renome nacional para debater temas polêmicos do direito tributário. Aproveitem! Boa noite a todos, boa noite Gisele, boa noite Flávio. É uma alegria conhecê-los ainda que virtualmente, né? Sempre ouço falar de ambos, mas através de livro, de obra, de academia. Então, pelo menos estamos um pouco próximos visualmente, para mim uma grande satisfação. Eu gostaria de agradecer ao Vinícius, primeiramente, pela oportunidade, não apenas de participar desse painel, mas especialmente de ser mediador, né? E o mediador tem um papel muito facilitado pela qualidade dos palestrantes, especialmente pela qualidade do tema. Eu estou muito curioso para ouvi-los, Flávio, Gisele também, saber a opinião de vocês junto com a Daiane. Então, sem mais delongas, eu gostaria de fazer, se vocês me permitirem, a apresentação de vocês dois, e daí, na sequência, nós faremos a apresentação da Daiane. Pode ser? Então tá jóia. Eu também gostaria de dar boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo, via streaming no YouTube, na certeza de que todos nós teremos um momento muito interessante com relação às novas tecnologias em direito tributário. Bom, com relação aos nossos convidados, aos nossos palestrantes, do tema 5, tributação e novas tecnologias, eu apresento primeiramente a Gisele Bossa, professora, mestre e doutoranda em Ciências Jurídicas Econômicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, membro do Núcleo de Direito Tributário Aplicado, do mestrado profissional e do Grupo de Pesquisa de Tributação e Novas Tecnologias da FGV Direito, São Paulo. Então, eu vou também dar as boas-vindas à Dayana Udry e vou passar imediatamente à leitura do seu currículo. A Dayana Udry é doutoranda pela Universidade Católica de Lisboa, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Professora convidada no curso de pós-graduação em Direito Tributário da Academia de Direito Constitucional, ABD Const, e da Universidade Positivo. Professora convidada da pós-graduação em Direito Digital da FAI Business School. Professora seminarista no Instituto Brasileiro de Direitos Tributários, BET. Membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Paraná. Membro da Comissão de Inovação e Gestão da OAB Paraná. Coordenadora do Grupo de Discussão Permanente de Criptoativos da OAB Paraná, procuradora do Estado e autora de livros e inúmeros artigos científicos, atualmente focado no estudo do direito tributário e novas tecnologias. Imediatamente também faço uma leitura breve do currículo do Flávio Rubinstein, doutor e mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Faculdade de Direito da USP. Mestre em Direito pela Harvard Law School, Senior Fellow e professor do programa de mestrado da University of Melbourne Law School, na Austrália. Professor do programa de pós-graduação FGV Law, Lato Sensu, da FGV Direito São Paulo. Professor do Global Law Program da FGV Direito São Paulo. Professor do mestrado profissional da FGV Direito São Paulo e do MBA em Planejamento Tributário e Gestão de Tributos da FGV. Professor da Faculdade de Direito da Universidade São Judas Tadeu, membro do Comitê de Redação da Rivista Diritto e Pratica Tributária Internazionale, Itália, editor do periódico Derivation Financial Instruments, da Holanda, para o Brasil. Também advogado em São Paulo. Dayana, seja muito bem-vinda, boa noite. A palavra está consigo, seja à vontade. Tá bom. Obrigada. Inicialmente, gostaria de dar boa noite e cumprimentar os meus colegas desse painel. Né? Realmente é um imenso prazer estar aqui conhecendo agora
ainda que virtualmente, né, tanto o Flávio quanto a Gisele. Bom, como o nosso tempo é diminuto, então eu vou direto para o ponto, tá? Eu fiquei incumbida de falar um pouquinho dentre os desafios da economia digital sobre marketplaces e a questão das possibilidades e limites à responsabilização no âmbito da tributação indireta. Então, o meu foco é a tributação indireta aqui, tá? Então, assim, a gente sabe que a digitalização da economia tem trazido inúmeros desafios para todas as áreas, tanto nacional quanto internacionalmente, é realmente um desafio global, né? Relativamente entre os desafios, eu estou pincelando o do e-commerce, né? E o e-commerce, situando-me no e-commerce, é interessante a gente entender o tamanho, a dimensão do que a gente está falando, né? Porque hoje a gente, ainda mais no momento de pandemia, a gente vê que todas as transações estão, de uma certa forma, sendo feitas nesse ambiente virtual. Eu trouxe alguns dados para a gente ter uma noção, mais ou menos, do valor, do volume de negócio que a gente está falando. Tem o UNCTAD, que é uma sigla que está se referindo justamente à Comissão de Comércio das Nações Unidas. Em 2015, já nós estávamos falando de negócios na faixa de 22,5 trilhões de dólares no âmbito do e-commerce, tá? Brasil, Perspectiva Brasil, tem um relatório do New Trust de 2019 em que se demonstra que o ano passado o e-commerce aqui bateu na casa de 75,1 bilhões de reais, tá? E no cenário agora pós-pandemia, tem notícias de que em abril, que foi quando começou, enfim, todo esse movimento de isolamento, a gente está falando de 9,4 milhões de reais sendo comercializados por meio do e-commerce mesmo. Então, realmente é algo bastante significativo e as plataformas eletrônicas, elas têm um papel primordial nesse avanço desse comércio no ambiente digital, tá? E essa centralidade desses players não ficou, né, ignorado, né, pelos estados, nem no Brasil e nem fora do Brasil. Então, diante disso, tem se buscado de que forma, diante da centralidade desses players na comercialização nesse ambiente virtual, de que forma se poderia chamar eles para facilitar e serem os responsáveis pelo pagamento dos tributos indiretos, né, que são realmente devidos nesse âmbito de comercialização. E aí eu trago um paralelo com a União Europeia, que eu acho que tem umas discussões interessantes lá, e vou fazer um paralelo mais ou menos como está aqui no Brasil, só para a gente entender como as coisas estão caminhando. União Europeia. Primeiro ponto, acho que é importante a gente entender que na União Europeia eles têm discutido isso desde 98, lá numa conferência Ottawa, exatamente sobre o e-commerce. Então, nós estamos falando de uma discussão aí que já tem, se eu não estou tão ruim de matemática, aí 20 anos, né? 22 anos aí de discussão só sobre isso. Lá, começou lá, né? Óbvio que depois disso a gente teve a ação do BEPS, que a Gisele e o Flávio vão falar muito melhor. Dentro da ação 1 do BEPS, tem realmente algumas preocupações no que se refere à tributação indireta, né? O IVA lá. E ainda no âmbito da União Europeia, dentro, digamos assim, desse meio dessa discussão, desde 2015, eles catalogaram o que a gente chama de Electronic Services, que na fala da Alexandra Ball, que é uma das, eu considero hoje dos homens mais fortes nessa área lá na Europa, ela chama que isso seria o que eles chamam de digital goods, ou seja, mercadorias digitais, os bens digitais, estariam nessa categoria que eles colocaram como electronic service, porque lá eles diferenciam mercadoria no sentido de ser tangível e o restante é serviço. E dentro dos serviços eles colocaram uma categoria específica que são esses electronic service. E qual é o conceito que tem lá na legislação deles para identificar o que seria um electronic service? Eles colocam que basicamente um electronic service seria um serviço, então, porque não é mercadoria, não é tangível, entregue, né, na internet, outro meio eletrônico, cuja característica intrínseca, peculiar dele é justamente ser entregue de forma automatizada, com mínima intervenção humana. Então, eles já estão
falando de algo que não tem tanta intervenção humana, né? E em que é necessário o uso da tecnologia de informação para que ele seja prestado. Então, dentro dessa categoria ampla, eles colocam alguns exemplos, como, por exemplo, acesso ao conteúdo de e-books, acesso a filmes, a músicas. Então, eles colocam um rol exemplificativo, não taxativo, mas que estão dentro dessa ideia de serviços eletrônicos, tá? Mas dentro disso, o que eu quero deixar registrado é que desde 2015, nós temos lá na Europa, dentro do regime desses Electronic Services, a responsabilização, tá? Digamos assim, das plataformas, tá? Das interfaces que possibilitam isso. Eles são considerados os responsáveis pelo pagamento do IVA, tá? Eles têm uma presunção, na verdade, de que eles seriam os intermediários. Eles estão prestando em nome próprio, ainda que em prol do fornecedor, do comercializador daquele serviço. Então, eles já, desde 2015, já responsabilizam essas plataformas no que se refere à prestação de serviços eletrônicos ao pagamento do IVA lá na Europa, tá? Isso está no regulamento de implementação do IVA, lá no artigo 9º, em que estabelece esse tipo de responsabilização deles, tá? Mas os demais, e quando a gente está falando de comércio, de mercadoria em marketplaces e e-commerce, em que eu faço o pedido pela plataforma e ele entrega a mercadoria física, um cosmético, enfim, né, uma roupa, como é que é feito isso lá? Nesse momento, a gente está vivendo um momento de transição em que esses tipos, que daí a gente fala de operações cross-border, em que a gente tem ultrapassa o limite de mais de um Estado-membro, em 2021 agora está para ingressar uma regulamentação nova dentro de um pacote do IVA, tá? Em que vai ser responsabilizado, em que vai ser possível se responsabilizar as plataformas que facilitem esses comércios cross-borders, tá? Então, quando a gente está falando de comércios com mercadorias no âmbito da União Europeia, facilitada por essas plataformas, a partir de julho. Antes ia ser em janeiro, mas por conta da pandemia foi adiado para julho. A partir de julho, eles têm a previsão de responsabilizar também essas plataformas. E o interessante na União Europeia é que essas plataformas, elas são responsabilizadas, eu falo, de cara, né? Então, não há, por exemplo, uma responsabilização do fornecedor dos produtos, das mercadorias, no primeiro plano, e em caso de omissão dessas plataformas, você chamar as plataformas para responderem pelo IVA. Não, eles já são os responsáveis de cara, tá? Porque eles entendem que parte da premissa de que essas plataformas elas estão tão interconectadas na logística de entrega dessas mercadorias que elas são numa posição tal que eles entendem que eles chamam de um nexo, né, de responsabilização realmente vai ser dessas plataformas, desses marketplaces, tá? Só não vai ser caso esses marketplaces eles não participem dos termos de negócios, não intermediem os pagamentos, das transações, ou se eles não estiverem envoltos na logística de entrega dessas mercadorias. Ou ainda se eles estiverem em papel residual, por exemplo, de uma vitrine das mercadorias e que aí remete para as lojas, os verdadeiros lojistas, enfim, comerciantes dessas mercadorias. Então, a gente está vendo que está indo nesse caminho, só que eles colocam, e acho que isso é importante a gente frisar, eles sempre colocam elementos chaves, em que essas plataformas estejam, de alguma forma, conexas, interconectadas na operacionalização desses negócios. Do contrário, eles retiram a responsabilidade. No Brasil, como é que a gente está no Brasil? Convênio 106 de 2017, o pessoal deve estar bem ciente disso, ainda mais na questão da discussão que a gente tem do âmbito de competência SS, CMS, de softwares, mas aqui eu não vou falar disso, tá? Aqui nesse momento, o que eu quero chamar a atenção nesse convênio, que veio para disciplinar os procedimentos de cobrança de CMS sobre operações com mercadorias digitais, e aqui eles já estão partindo da premissa de que é do Estado a competência, eu não vou discutir isso, aqui não é bem esse meu foco, que é do Estado a competência para tributar esse tipo de mercadorias digitais, tá? Comercializadas por meio de transferência de dados, ou seja, de internet digital. Esse convênio veio para isso,
O que eu quero chamar a atenção desse convênio é para as cláusulas terceiras, quartas e quintas desse convênio, que estabelecem basicamente o quê? Estabelecem que, nesses casos de mercadorias digitais no Brasil, os estados serão autorizados a se recolher o ICMS devido nessas transações como streaming de música, de filmes, nas unidades em que os consumidores estejam residentes. Então, é como se eles partissem da premissa de que, como nós estamos falando de mercadoria digital, em que a gente não sabe exatamente o estabelecimento qual é o princípio da ubiquidade, como se aquela plataforma ela fosse responsável pela entrega daquela mercadoria digital naquele estado, portanto, está localizada naquele estado e ali deve recolher o ICMS devido para o estado onde está residente o consumidor desse produto, dessa mercadoria digital. Mas o que é mais interessante é que, além de colocar essas plataformas como contribuintes, e eu vou pôr entre aspas aqui, desses tributos, ela estabelece lá na cláusula 5ª do convênio a responsabilidade eventual, né, quando a gente está falando de uma plataforma que está intermediando e que tem um contrato com o comercializador de fato, ou a responsabilização dos intermediários de pagamento sem nexo nenhum, simplesmente porque intermediários de pagamento, tá? E administradoras de cartões de crédito, ou ainda a responsabilização do próprio adquirente, seja pessoa física, inclusive. Então, a gente está tendo aí alguns problemas, algumas coisas que a gente talvez tenha que olhar e ver que, enfim, não está tão certo assim, né? E a tendência, que é mais assim, eu fiz uma pesquisa em alguns estados, a tendência de normatização disso em legislações estaduais que regem o ICMS são bem interessantes, são, de certa forma, preocupantes, na minha opinião, tá? É que eu estou falando de estudo como acadêmica, como estudiosa e entusiasta e curiosa do assunto. O que a gente tem visto, assim, eu analisei as legislações, dei uma olhada em São Paulo, Bahia, Ceará, Mato Grosso e Rio de Janeiro. São os 5 estados em que tem esse tipo de previsão nas suas legislações estaduais. Eu identifiquei algumas tendências, 2 principais, que me preocuparam. Primeiro, que eles colocam, assim, primeiro eles não distinguem, como está no convênio, mercadoria digital ou não digital, está tudo no embalaio. Então, eles estão responsabilizando as plataformas intermediárias de pagamento e administradoras de cartão de crédito, sejam operações digitais, mercadorias digitais ou não digitais. Está todo mundo no mesmo balaio de gato, digamos assim, né? Esse é do Rio de Janeiro, que ele traz a distinção nesse sentido. Ainda, eles responsabilizam as plataformas simplesmente por não fornecerem as informações que o fisco pede, ou seja, não está atrelado. E aí eu acho que está bem complicado, porque você ofende um monte de normas de estrutura, de competência, de responsabilização tributária. Então, eles estão responsabilizando as plataformas por simplesmente não fornecer as informações solicitadas, ou porque o operador que está utilizando essa plataforma, ele está em situação irregular com o fisco. Ponto. Responsabiliza a plataforma. Então, a gente não tem nada prévio a isso, tá? E, mais uma vez, responsabilizam as plataformas de intermediação de pagamento, que, eventualmente, também não tem nenhum nexo, tá, com essas operações. Então, em suma, o que eu quero talvez deixar claro aqui, já terminando a fala por conta do tempo, né? Eu acho que a gente tem que ver que a gente está indo na contramão do que está sendo discutido no mundo. Que as plataformas, elas exercem um papel primordial no e-commerce, isso é fato. O que talvez tenha que ser discutido dentro do cenário global, em que a gente, querendo ou não, tem que ter uma discussão e olhar as tendências por uma questão de não haver desencontros legislativos, em que a gente tenha vácuos, né, e a possibilidade realmente de não ter a tributação adequada. O ponto, para mim, a gente tem que olhar nosso sistema, nossa estrutura normativa e observar dentro dos limites que o nosso sistema possibilita, para e passos ao que está sendo lá fora, e talvez trazer um regramento mais adequado à nossa realidade atual, para trazer mais segurança tanto para a administração quanto para os contribuintes e players desse mercado. Com isso, eu agradeço a participação e passo a palavra para os demais colegas. Daiana, muito obrigado pela tua explanação, especialmente pelo contexto, pela brevidade, né? Adoraríamos te ouvir mais, só que realmente pela característica do evento dos painéis,
nós devemos seguir em frente. Primeiro, eu gostaria de agradecer, tá, Fabrício, Vinícius, o próprio Flávio, a Dayana. É uma alegria estar com todos vocês, todos os ouvintes, enfim. É sempre um prazer a gente conseguir trazer um tema assim tão novo, ao mesmo tempo complexo, e trabalharmos com um poder de síntese muito grande, né, Dayana? Porque realmente a tributação em novas tecnologias, a gente não vai somente, né, envolver marketplaces. A Dayana fez um corte excelente olhando sob essa perspectiva. Tem uma internet das coisas, nós temos uma série de funcionalidades. Quando a gente olha o cloud computing, do qual vai me caber e vai trazer um pouquinho de polêmica em todos os níveis, seja em nível local, né, nacional, internacional, vai colocar em pauta até questões de política fiscal, que eu vou pedir também esse apoio para o Flávio, quando ele vai trazer algumas percepções sobre a CID digital que está se cogitando no Brasil, Digital Tech Service. Enfim, o mundo ele está buscando abstrair essas hipóteses de incidência, olhando seja para os marketplaces, seja para os anúncios digitais, e toda e qualquer operação, seja transfronteiriça e interna, na qual o usuário tem uma grande participação. Então, eu acho que quando a gente fala em tributação e novas tecnologias, a gente tem que lembrar que o grande ativo que está envolvido nessa história, em primeiro lugar, é o usuário. Então, quando a gente pensa em países como a Índia, o Brasil, a própria China, superpopulosos, é claro que mundialmente e nacionalmente surge um red flag, né? Um sinal de alerta. Poxa, nós temos um mercado consumidor intenso, nós temos possibilidade de arrecadação diante desses dados, porque no futuro, agora com a pandemia, a gente consegue entender o valor dos dados. Os dados são produtos, né? Quando a gente fala em criptoativos, internet das coisas, circulações, elas se tornam totalmente fictícias, né? Num mundo paralelo, digamos assim. Hoje se fala até em games, né? Quando a gente fala em games e valores que circulam nesses aplicativos de games, a pessoa não tem uma vida real, ela tem uma vida paralela envolvendo jogos dos quais ela pode adquirir bens, ao mesmo tempo que ela faz circular dinheiro, inclusive se cogita também esse dinheiro virtual ser trazido para o ambiente real. Então, isso é para trazer um pouquinho dessa dimensão que são as novas tecnologias. Quando a gente olha em termos de política fiscal brasileira, né, a gente verifica que o Brasil ele continua tentando fortemente colocar em caixas o que não cabe mais. Esses contratos, quando você envolve tributação na nuvem, você tem 3 esferas, né? A infraestrutura, as plataformas de aplicação e, em último nível, os softwares que nós interagimos. Só que isso não significa que esses 3 níveis de hardware, né, a parte física, o computador, em segundo plano, os aplicativos, todo esse racional, né, de inteligência, de criação de aplicativo, em última análise, aquilo que nós tocamos, esse aplicativo que nós usamos aqui, o Zoom, o Netflix, né, dentre outras plataformas de interação, todas elas acabam, seja contratualmente, seja juridicamente, tendo uma característica muito mista. Né? Quando a gente olha o Zoom, né, poxa, será que o Zoom é simplesmente uma plataforma que todo mundo entra? Será que não tem nenhum grau de servicização deste aplicativo? Será que a gente não está migrando gradativamente para uma economia de serviços, ainda sob o prisma de plataformas digitais? O Netflix dá o mesmo filme para mim, para o Flávio, para a Daiane, para o Fabrício. Mas será que esse filme ele também não é trazido na minha tela com algum destaque pelo perfil da Gisele, pelos tipos de filme que a Gisele acessa? Seguramente que sim. Será que não existe um serviço implícito nisso? Então, a provocação da minha fala é muito mais sobre a perspectiva da existência de grandes contratos mistos que cada vez mais as empresas vão ter que buscar, e ainda que de forma muito complicada, digamos assim, em detrimento da dinâmica do negócio,
segregar alguns tipos de atividade no Brasil de forma a demonstrar qual atividade preponderante. Eu digo isso até na qualidade da função que exerço hoje dentro de um órgão de julgamento, quando a gente analisa desde o lançamento tributário até as consequências disso. Em que pese, minha opinião acadêmica não deveríamos mais trabalhar com as caixinhas, serviço, mercadoria, mas diante da realidade posta em que eu tenho que trabalhar e designar alguma qualificação jurídica, alguma natureza jurídica, como fazê-lo? Então, a linha que eu quero trazer, será que não vale a pena os contratos, as atividades empresariais trazerem essa característica de atividade preponderante? Isso ajudaria muito, porque como a Daiane colocou, quando a gente olha a tributação na nuvem, talvez em última análise a própria Receita Federal, em soluções de consulta, enquadram isso como um software, entre aspas. Mas será que é um software que, quando eu remunero o exterior, eu deveria estar sofrendo a retenção na fonte de 15%? Será que deveria incidir a CID de 10%? Será que realmente, sob a perspectiva dos tratados, eu estou no artigo 12 de royalties? Será que há transferência de tecnologia? Quando a gente pega um Windows 365, quando eu compro ele, eu estou comprando uma licença? Não, eu estou comprando uma utilização na nuvem, é um serviço. A partir daí, é claro que a Receita Federal, quando a gente analisa para a Receita Federal, o que é melhor? Ser serviço ou ser mercadoria? Naturalmente vai ser serviço, porque a gente vai ter o acréscimo do CID, o imposto de renda retido na fonte. Há uma tendência da própria Receita Federal, e aí se os senhores fizerem buscas, Flávio, já fizemos até várias amostragens, você tem solução de consulta para todos os grupos, dizendo que é serviço, hora mercadoria, hora que incide royalty, hora que incide CID. Então, assim, nos pairamos de uma insegurança jurídica muito grande e dentro de um sistema que ainda busca colocar em caixas aquilo que não cabe mais. Então, assim, sob a perspectiva prática, há uma tendência à servicização também desses serviços digitais. Então, se a gente olhar sob a perspectiva do ICMS, os estados vão perder, sim, muita arrecadação se a gente não tiver uma reforma à medida que se adeque, né, à perda de receita dos estados em detrimento dos municípios, para fins de que a gente tenha um único e pare com essa discussão de obrigação de dar, de fazer. E que é uma tristeza quando a gente olha a nossa dependência de ordem prática da jurisprudência. Porque quando a gente olha o STF, o RE, o 176.626 de 98, falando do software de prateleira, depois teve o MS, se alguém quiser anotar, sobre a Lei 7.098, ICMS sobre download de software, e na sequência nós temos a DI 1945, para ver essa questão da definição de incidência de software desde de 2010, ou seja, entre 98 e 2010. Hoje a gente está em 2020 e não consegue resolver o software. Nossas decisões são dissípares. Quando a gente fala em dedutibilidade, possibilidade de deduzir os gastos com software, pagando licença de software para o exterior, nós temos uma série de precedentes que ainda estão discutindo isso, que sequer deveria ser enquadrado como royalties, mas são direitos autorais. Enfim, nós mergulhamos tanto na esfera federal, por essa segurança jurídica, como na esfera estadual e até municipal, neste conflito de competência, porque, em última análise, o que os fiscos regionais e locais colocam para o contribuinte? Faça uma consignatória, deposite tudo. Você inviabiliza o negócio. E aí, quando olhamos sobre o prisma internacional, sobre a ideia de mercado consumidor, presença econômica significativa, se acende uma luz. Será que o Brasil não deveria capturar essas hipóteses de incidência também? Mas nós já não capturamos de diversas formas. Será que uma empresa não tem estabelecimento permanente no Brasil e, de fato, está contratando
com transferência de tecnologia, ou seja, a transferência de tecnologia pela contratada no exterior? Será que realmente empresas como IBM, Oracle e dentre outras, e grandes startups já não estão vindo se fixar no Brasil? E o Brasil já não está capturando esses rendimentos, sejam eles diretos ou indiretos? Então, assim, a minha fala é muito, né, até por ser curta, né, a gente, pelo adiantado da hora, é provocá-los, né, a não só estudar a economia digital, mas utilizá-la como uma mola propulsora na ideia de uma reforma, não só a reforma tributária, mas uma visão mais estratégica em termos de política fiscal. E mesmo evitarmos essa questão da provocação do judiciário, porque o Brasil está habituado com a judicialização. Então, a legislação não atende, o executivo não atende, então a gente vai buscar o judiciário, espera 10 anos. Será que as novas tecnologias, a economia digital e essa necessidade, né, de todos os países daqui para frente a buscarem, né, se reconstruir economicamente é compatível, né, com as dificuldades burocráticas, essa insegurança e tudo mais? E aí eu vou deixar um pouquinho o lado internacional com o Flávio, de forma que a gente consiga costurar aí nos debates, tá? Obrigada, gente. Gisele, obrigado por tua rápida explanação, rápida, mas intensa e cheia de detalhes. Eu costumo anotar as coisas assim, as minhas anotações aqui foram de página praticamente inteira aqui. Obrigado. De imediato, então agora, Fábio, toca a palavra e esteja à vontade. Muito obrigado, renovar aqui os meus agradecimentos, cumprimentar a Daiane e a Gisele pelas excelentes exposições. E me foi incumbida aqui uma fala sobre a tendência mundial, especialmente europeia, de adoção de tributos específicos sobre transações digitais, chamados Digital Service Taxes, e as discussões que a gente está vivendo agora no Brasil, e que já há propostas semelhantes. Então, como foi muito bem colocado pela Daiana, na União Europeia não há exatamente uma discussão sobre se deve ou não deve incidir o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, nessas transações digitais. O que há é uma dificuldade de implementação. Considerando que muitas dessas transações são feitas de forma remota, é o que a doutrina hoje, a literatura especializada chama de scale without mass, escala sem presença física, sem massa local. A União Europeia tem, nos seus diferentes países, a mesma dificuldade, que é tributar operações que são feitas muitas vezes sem qualquer presença local, por empresas de outros países, especialmente dos Estados Unidos e, em escala um pouco menor, da China. Então, diante dessa dificuldade de implementação dos IVAs, todas as medidas que têm sido discutidas na Europa, como responsabilização de intermediários, de plataformas, de meios de pagamentos, a Daiana já colocou isso muito bem, essas tentativas não têm ainda trazido os frutos esperados. Então, no campo da tributação indireta, a União Europeia tem sofrido bastante dificuldade de conseguir cobrar o IVA sobre essas transações remotas. No campo da tributação direta, especificamente da tributação da renda, a gente sabe que existe uma iniciativa já bastante discutida e conhecida, o projeto BEPS, que foi gerido inicialmente pelo G20, é conduzido pela OCDE já há muitos anos. O Brasil é parte do framework que discute esse projeto. O BEPS tem uma ação específica, que é a ação número 1, sobre a economia digital, que já teve várias publicações de papers iniciais, intermediários, mas ainda não chegou a um consenso de como reformar as regras de tributação sobre a renda nos diferentes países para fazer frente aos desafios da economia digital. Então, o que a gente tem? De um lado, a dificuldade de implementação dos IVAs sobre essas transações digitais feitas de forma remota, e do outro lado, no campo da tributação direta, uma dificuldade também de aplicação das legislações de imposto de renda sobre operações internacionais para essas transações da economia digital, considerando que as regras de imposto de renda da maior parte dos países já foram pensadas há muitas décadas para uma economia essencialmente de bens tangíveis. Então, diante dessas duas dificuldades e da falta de consenso sobre uma solução, os países começaram a pensar em alternativas. Primeiro, na União Europeia, em bloco,
a União Europeia, no ano de 2017, propôs a criação de um tributo específico sobre transações digitais, chamado Digital Equalization Tax. Não houve consenso dentro do bloco europeu. Também a União Europeia sofreu pressão dos Estados Unidos. Na época estava sendo negociado o novo acordo, a revisão do acordo de livre comércio entre Estados Unidos e União Europeia. E depois de quase um ano e meio de discussão, com falta de consenso no bloco e pressão dos Estados Unidos, a União Europeia, no ano de 2019, abandonou momentaneamente essa ideia, que consistia na criação de um tributo cumulativo. Curioso isso, porque a gente viu na União Europeia o nascimento da técnica moderna de tributação de consumo, que é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, o pioneirismo da França em 1954, e agora, para enfrentar o mais moderno de todos os problemas, que é a tributação das transações digitais, a União Europeia resgata uma técnica obsoleta de tributação que a gente conhece muito bem no Brasil, que é a tributação cumulativa sobre receitas. Então, a ideia ali em 2017 foi a criação de um novo tributo, chamado Digital Equalization Tax, sobre receitas das empresas da economia digital, especificamente aquelas que seriam plataformas, inclusive de e-commerce, empresas de economia colaborativa e aqui também empresas de publicidade digital. Para não afetar as startups e as empresas de menor porte, se pensou na época num piso de receita, então receita mínima global de 750 milhões de euros e um patamar também de receitas locais na União Europeia. E quando se olhava as empresas dessas três categorias, então tirando o streaming, a gente tem o Spotify, que é um player grande na Europa, isso não estava na proposta. Tirando o TI, muitas empresas alemãs grandes de software também não seriam abrangidas. A gente acabava tendo um escopo relativamente limitado de empresas gigantes de tecnologia, afinal, 750 milhões de euros de receita por ano é um patamar bastante elevado, e essas empresas, via de regra, eram americanas na sua maioria. Então, por óbvio, ali já existia um cheiro de protecionismo e de discriminação, daí a pressão norte-americana contra essa proposta. A União Europeia acaba, então, abandonando a proposta, como eu falei, no ano de 2019, no ano passado, e pouco depois a gente começa a ver alguns membros da União Europeia se desgarrando e começando a discutir iniciativas domésticas unilaterais na mesma direção. E a França é o primeiro país a fazer isso, no ano passado, sob o pretexto de que a União Europeia não avançou com essa proposta para o bloco e que a solução na OCDE, nas discussões do BEPS, também estaria longe. A França propõe, e de forma bastante rápida, vota e aprova uma nova tributação, exatamente nos moldes do que a União Europeia havia desenhado, uma alíquota de 3% sobre receitas de empresas da economia digital dessas categorias também, plataformas, publicidade digital e empresas de economia colaborativa. E quando se olha esse patamar mínimo de receitas, são 20 as empresas atingidas, apenas uma é francesa, a grande maioria de empresas norte-americanas. Tanto é verdade que essa iniciativa francesa foi apelidada pela imprensa lá na França de La Taxe GAFA, o imposto GAFA, G-A-F-A, Google, Amazon, Facebook e Apple, que seriam as grandes empresas atingidas. Então a França aprova, no ano passado, essa nova tributação. Imediatamente os Estados Unidos reagem, um tweet famoso ali do presidente Trump, dizendo uma atitude péssima do presidente Macron da França, discriminatória, vai atingir as nossas grandes empresas de tecnologia. E aí o Trump termina o tweet dele com uma frase ali já sugerindo o que estaria por vir. Eu sempre disse que o vinho americano é melhor do que o vinho francês. Ou seja, já ameaçando uma retaliação tarifária. Não demora para o USTR, que é o departamento americano que cuida dessas questões de comércio exterior, a abrir uma investigação com base na Section 301, no parágrafo 301 da legislação de comércio exterior norte-americana, exatamente uma investigação sobre discriminação e justificativa para uma retaliação de tarifas na importação de produtos americanos. Então essa investigação foi feita no ano passado, a conclusão é que era uma iniciativa tributária discriminatória da França.
A França tinha se proposto a aguardar até o começo desse ano para cobrar o tributo, e diante de grande pressão dos Estados Unidos e a ameaça de retaliação, o governo francês chegou numa negociação agora em janeiro com o governo dos Estados Unidos para suspender a cobrança por 1 ano, até o início de 2021, enquanto se discute uma possível solução de consenso. Ao mesmo tempo, outros países europeus passaram a seguir o mesmo tipo de medida. Hoje a gente tem medidas semelhantes já implementadas, mas ainda não em fase de cobrança no Reino Unido, na Hungria, na Itália, na Turquia, propostas na Espanha e em outros países também. E fora da Europa, a gente também já está vendo propostas assim, na Indonésia, por exemplo, uma proposta semelhante, e finalmente no Brasil. Então, chegando aqui ao cenário brasileiro, a gente vê de forma bastante curiosa que parece que a gente está tentando importar um problema e uma solução da Europa. Por que o problema? Porque a situação vivida na Europa é muito diferente da nossa. A nossa situação não é de preocupação com a atuação remota de empresas de tecnologia fazendo negócios no Brasil, por algumas razões muito simples, já caminhando aqui para o final da minha breve fala. A primeira dessas razões é que o Brasil impõe um sistema de tributação nas remessas internacionais de tecnologia bastante oneroso. Então, qualquer remessa internacional de tecnologia, seja para royalties, seja para serviços, é tributada de forma bastante pesada. Além do imposto de renda retido na fonte, em muitas dessas remessas, a gente tem a incidência da CID, conhecida como CID Royalties, ou CID Tecnologia, a mais 10%. A gente tem PIS e COFINS importação, se for o caso de serviço. A gente tem ISS também. E quando a gente olha esse conjunto inteiro, imposto de renda retido na fonte, CID, PIS e COFINS importação e mais ISS, dependendo da remessa, a gente chega numa carga tributária, fazendo todos os cálculos de forma adequada, próxima ali de 46%. Então, já há uma tributação muito pesada sobre as empresas que atuam remotamente, licenciando tecnologia ou prestando serviços digitais para clientes brasileiros. Além disso, a gente tem, como a Gisele bem apontou na apresentação dela, uma discussão sobre a possibilidade e as limitações de dedutibilidade sobre essas remessas internacionais, que é uma segunda forma do governo brasileiro impor regras bastante draconianas e questionáveis sobre a tributação dessas remessas. E para as remessas que não são feitas em canais bancários e são pagas por cartão de crédito, como não há o filtro ali dos agentes financeiros exigindo a comprovação da retenção do imposto de renda na fonte, a gente tem a incidência de IOF sobre pagamentos de cartão de crédito a 6,38% sobre o valor da remessa. Então, no final do dia, a gente já tem um Digital Service Tax, porque de uma forma ou de outra, essas transações estão sendo tributadas quando providas de forma remota. E para as empresas que estão aqui, que é uma realidade bastante comum no Brasil, diferente da Europa, a gente tem a Amazon no Brasil, a Apple está no Brasil, o Facebook está no Brasil, o Google está no Brasil, a Netflix está no Brasil. Todas essas grandes empresas de tecnologia têm presença local e são tributadas no Brasil. E a presença local dessas empresas é por razões, primeiro, tributárias, mas também por razões cambiais, de acesso a meios de pagamento e de conquista de mercado. Então, o problema europeu, que é a dificuldade de tributar empresas com atuação remota, não é o mesmo problema vivenciado no Brasil. Gisele colocou muito bem, a Daiane também, que o nosso problema é um problema de discussão federativa, se cabe ICMS ou cabe ISS, e é um problema de legislação federal defasada. Então, o problema europeu é diferente do nosso. E a solução europeia para esse problema não pode ser importada pelo Brasil, como se a gente lidasse com o mesmo fenômeno. E é o que a gente está vendo nas propostas de forma questionável e bastante criticada. Há aqui no âmbito da PEC 45, que pretende discutir a reforma da tributação de consumo no Brasil, pelo menos 3 emendas que sugerem a criação de um Digital Services Tax, parecido com o que a gente vê na Europa, e há agora, de forma bastante recente, está repercutindo muito na mídia, a proposta de uma CID a ser criada exatamente nos moldes do que se está vendo na Europa,
E essa proposta prevê ali uma alíquota que varia, mas pode chegar a 3%, dependendo da operação, com um piso mínimo também de receita. Então, numa tentativa, pode chegar a 5% a alíquota, numa tentativa muito semelhante ao que a gente tem visto na Europa. E essa tentativa da criação de uma CID digital, fora todas as discussões sobre a técnica legislativa e o que se propôs no projeto, que tem muitos pontos que podem ser criticados, a gente também corre o risco de retaliação tarifária dos Estados Unidos e de outros países, e isso não é um mero prognóstico, é uma realidade. Faz poucos dias, o governo americano expandiu aquela investigação que eu mencionei sobre o Digital Service Tax francês para o Brasil e outros países que estão com propostas semelhantes, ou seja, já há uma discussão e uma ameaça clara de retaliação tarifária, porque essa proposta de CID, que pretende tributar empresas de tecnologia, especialmente com atuação internacional, o projeto de lei, na sua motivação, deixa claro que não é para tributar empresas com atuação meramente no Brasil, um piso de faturamento de 3 bilhões de reais, claro que a gente está falando de gigantes do mercado de tecnologia, invariavelmente, muitas delas são empresas americanas. Então, essa era a provocação que eu queria fazer e acho que com isso a gente pode seguir para os debates. Muito obrigado. Flávio, nós aqui agradecemos pela honra e especialmente pela oportunidade de te ouvir. Eu deixaria então agora... Imagina, por favor. Eu deixaria agora... Eu gostei muito da abordagem que vocês três fizeram, que é uma sintonia muito grande que você mesmo menciona, Flávio, com relação à nossa estrutura federativa, né? Aos nossos problemas federativos. Eu sugeria que, de repente, já nesse encaminhamento para o final do nosso painel, que nós pudéssemos contribuir com os nossos ouvintes e explicar, de repente, qual é o problema federativo que nós temos no Brasil que tanto impacta nessa questão da tributação de novas tecnologias. A pergunta é direcionada a algum de nós especificamente? Olha, eu pensei em começar com você justamente porque você, no final da tua fala, estava mencionando isso. E aí deixaria em aberto, talvez, na ordem inversa. Daí para a Gisele. Perfeito. E, por último, para a Dayana, nessa ordem, por gentileza. Tá bom. Eu vou enfrentar a questão de forma bastante sucinta para dar tempo e espaço para as falas da Gisele e da Dayana. O nosso problema federativo em relação à tributação da economia digital é um problema que decorre da estrutura de tributação de consumo adotada no Brasil. A gente tem uma estrutura em que parte da tributação do consumo é feita pela União, parte pelos estados com ICMS, parte pelos municípios com ISS. Então essa sobreposição de competências tributárias gera uma série de discussões e de dificuldades no campo da tributação como um todo, especificamente das transações da chamada economia digital. E quando a gente trata especificamente da discussão ICMS e ISS, a gente tem uma distinção conceitual anacrônica pensada lá na década de 60 entre mercadorias e serviços, quando na época o que se cogitava de serviços eram serviços tradicionais, como serviços profissionais, e a gente pensava em mercadorias tangíveis, claro, não se imaginava a realidade de mercadorias intangíveis. Então, se essa distinção conceitual já trazia alguma discussão antes, no campo da economia digital ela traz discussões muito mais importantes e muito mais impactantes em relação à tributação, porque a gente está abordando transações de intangíveis que, por uma ótica, na visão dos estados, podem ser compreendidas como mercadorias digitais e, na ótica dos municípios, como serviços. Então, de forma bem sucinta, esse é o problema federativo que a gente enfrenta. Estou aqui passando a palavra e ansioso para ouvir as intervenções da Gisele e da Dayana também. Bom, eu acho que o Flávio sintetizou super bem, né? Porque, no fundo, diante dessa dicotomia, né, Estado e município, qual a tendência, né, das legislações estaduais puxarem a incidência sobre essas operações para os estados? E, na mesma linha,
dos municípios através da própria Lei Complementar 116. E isso acabou desembocando aonde? No Judiciário. Então, a tributação de software talvez foi o primeiro grande tema, para além da questão do e-commerce, que eu vou deixar para a Daiane, até na linha da fala dela. Então, a questão do software ele foi muito debatido já lá atrás, como eu mostrei e mencionei para vocês, desde 1998, a gente tem essa discussão, né, perante o Supremo Tribunal Federal, em que a gente não tem uma resposta. As respostas que nós tivemos até agora é o seguinte: se eu tenho um software que eles chamam de prateleira, um software comum que eu, o Flávio, você compra, da Microsoft, um Word, esse é o que eles chamam de software de prateleira. Na medida que eu faço download desse software que não tem nenhum caráter personalíssimo, ele tem cunho geral, ele é igualzinho para o Flávio, para o Fabrício e para a Daiane. Isso teria uma característica de mercadoria. Na medida que o Flávio ele pode querer um Word parametrizado, que significa dizer que traga algumas funcionalidades para atender a empresa dele, para atender o time dele, que crie um plus de serviço em cima desse dispositivo, deste aplicativo. A partir daí, foi-se trabalhada a ideia do software customizado. Será que o software customizado ou personalizado, eu nem vou entrar nessa distinção também, até retórica, digamos assim, mas a partir daí veio a ideia, poxa, né, os municípios falaram, será que isso realmente é mercadoria? Será que não tem uma preponderância da atividade relacionada a serviço em detrimento, não há uma obrigação de fazer por parte da Microsoft para atender as diretrizes que a Daiane quer na empresa dele, que o Flávio quer na empresa dele, ou que o Fabrício quer na empresa dele. Será que isso não seria, então, não a hipótese de incidência do ICMS, mas a hipótese de incidência do ISS? E aí, quando eu vou para a tributação na nuvem, né? Está lá a nuvem, ela tem funcionalidades para atender ao perfil da Gisele, ela tem bastante espaço, a Gisele precisa fazer muitas lives, né? Eu preciso ter muito material e compartilhar muito material. Nessa medida, o cloud me dá algumas parametrizações. Fala, olha, Gisele, eu tenho mais espaço, eu tenho como monitorar os seus usuários, eu tenho como te dar dados estatísticos. Quem está acessando mais a sua plataforma? Qual é seu perfil de potencial cliente? Isso não é um serviço? Então, qual a demanda eu estou buscando nesta nuvem? Mero armazenamento de dados ou essa nuvem está me dando muito além dos dados? Vocês imaginam que se o software de prateleira e o software personalizado ou customizável já gerava discussão essa que o nosso Tribunal Superior ainda não resolveu para dizer se, afinal, esse software é mercadoria ou é serviço dentro dessa esfera aí das novas tecnologias. Essa dicotomia, esse problema federativo, ele fica não só escancarado, como tanto na linha da minha fala como do Flávio, gera um ônus fiscal enorme sob a perspectiva estadual e local, municipal. Quando a gente olha para a federação, à medida que você tem essa questão da CID, a questão do PIS/COFINS, entre outros tributos federais, e eu enquadro determinada atividade com característica de serviço, como bem o Flávio colocou, a gente está falando de uma média de 46% de tributação, ou seja, falar que o Brasil não está capturando tributos decorrentes dessas atividades é uma loucura, porque, afinal, nós somos um dos países que mais oneram no mundo e nós temos um mecanismo internacionalmente agora sendo alocado, que é a retenção na fonte. Quando a gente fala, né, nessas transações transfronteiriças, fala de BEPS, olha os relatórios do Action Plan 1, muitos deles alocam a solução para capturar esses rendimentos transfronteiriços
na nossa chamada retenção na fonte nós já temos. Então, nós já somos pioneiros em muitas formas de capturar rendimentos. Então, sob a perspectiva federativa, de novo, a dicotomia serviço e mercadoria também acaba elevando na medida em que a Receita vá buscar um enquadramento maior como serviço. Então, a ideia é justamente mostrar e reforçar esse aspecto, que também foi colocado pelo Flávio e pela Daiane, que a Europa ela tem uma realidade completamente disímile. A gente não está falando aqui numa necessidade do digital tax service, ou digital tax, como essa CIT digital, como se a gente não estivesse capturando. Sendo certo que Google, Amazon, todos têm sede no Brasil, diferente do que acontece na Europa. Então, assim, nos preocupa muito como operadores, né, e como acadêmicos, pensando numa melhora, né, na inserção do Brasil na cadeia global de valor, essas retaliações que o Brasil pode vir a sofrer dos Estados Unidos, inclusive inutilmente, porque a Europa, a gente até entende, né, Flávio, que eles estão deixando de capturar de alguma maneira, né, para entrar nesse embate, mas será que nós precisamos entrar nesse embate? Então, é essa provocação que eu deixo, espero aí ter esclarecido também sobre esse outro ponto. Com certeza esclareceu sim, Gisele. Muito obrigado. E passaria também, nesses minutos finais, a Daiane, para também falar sobre esse problema. Bom, depois de tantas explanações assim tão completas, tanto do Flávio quanto da Gisele, relativamente, de fato, a esse problema principal do conflito federativo, eu concordo muito com eles. É como se a gente precisasse primeiro arrumar a casa, né, dentro, interna, para depois entrar nos debates que já estão sendo complicados. E aqui eu gostaria até de tentar entender e que, de alguma forma, esse convênio 106 já sinalizou um dos problemas que são compartilhados em todo mundo, que é justamente você identificar o local em que ocorre a operação quando nós estamos falando de comércio no ambiente digital, inteiramente digital. É uma das discussões. Então, pensando nesse sentido de que eu acho que, para além desse conflito, estados e municípios, para fins de mercadoria, ISS, ICMS, e há, de fato, uma maior servitização, né, das operações, eu acho que, além disso, nós temos um problema muito sério, talvez, de aplicação e de observação da nossa estrutura interna nesse atual momento, que acaba complexizando e trazendo mais custos para os operadores econômicos, para fins de tentar entender, no meio desse caos que a gente tem, de que forma eles podem, para quem eles têm que tributar e de que forma tributar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho que, para mim, que é uma das discussões e que foi uma tentativa, talvez, ainda que não sei se tão exitosa, né, do ponto de vista técnico, nesse convênio 106 de 2017, em que se falou, olha, a gente não tem como identificar o local, partindo da premissa de que a mercadoria é digital. Partindo da premissa de que é digital, ok? Vamos supor que a gente acertou que esse tipo de operações do e-commerce seriam mercadorias digitais quando há similares físicos. E também tem essa conta. Vamos supor, nessa hipótese. Então, o convênio tenta falar, olha, tendo em vista que nós estamos falando de uma mercadoria completamente intangível, nós temos que entender que o estabelecimento ocorrido no momento da saída ocorre no estado do consumidor. Eu não vejo problema no atual sistema, da forma como está estruturado, a gente tem uma previsão como essa, de presumir-se o local da saída, né, por ser um bem intangível, completamente intangível, no estado em que está ocorrendo a operação. O problema é que isso veio por convênio, não por meio de uma lei complementar, conforme a Constituição exige. Eu acho que também, além do problema do conflito que está aí acabando sendo judicializado, é a má aplicação do que a gente talvez tenha, que poderia ser, de alguma forma, minimizado e resolvido se a gente tivesse observando o sistema. Ele nos dá algumas possibilidades, ainda que no cenário atual, que tem que, obviamente, ser revisto, tem que ser, né, conversado no âmbito da reforma, mas olhando o panorama atual, de ingresso atual, há possibilidades, talvez, de trazer uma responsabilização
desses intermediários que estão sediados aqui no Brasil, que são grandes, que congregam um grande volume desses comércios. Então, de fato, do ponto de vista de fiscalização é muito mais fácil, só que a gente precisa entrar em um panorama de legislação dos estados semelhantes, talvez algo como, eu sei que você gosta muito disso, Gisele, do balcão único, talvez pensar-se nisso, porque você, de alguma forma, exigir que cada um desses operadores, cada uma dessas plataformas, que o convênio permite isso, tenha que observar as legislações de cada um dos entes da federação, então, os 26 estados mais o Distrito Federal, para fins de recolhimento desse ICMS, eu não vejo problema em elencar ele como responsável. Só que aí, talvez a minha proposta, a minha provocação também para vocês talvez, de fato, até um posicionamento tal que justifique que ele seja chamado a responder. Como contribuinte, teria que haver uma modificação aí na lei complementar, mas como responsável. E quais são os limites de responsabilização das plataformas? Nós temos os limites, em 128 do CTN, eu entendo que é um dos, que tem que ser lido junto com o artigo 5º da Lei Complementar 37 de 93, que estabelece que ele tem que, de alguma forma, auxiliar no não pagamento, né? Ele tem que, de alguma forma, por ação ou omissão, auxiliar, ou, digamos, ou confluir para que não haja o pagamento do ICMS. Talvez a proposta, como tem na Alemanha ou no Reino Unido, em que tem uma proposta no sentido de que você estabelece um dever de verificar se esses comerciais, né, as pessoas que vão comercializar na sua plataforma são regulares, e a gente estabelecer com que tempo, que prazo tem que ser visto esse tipo de situação. Então, se tiver uma situação irregular e mesmo assim você admitir, aí você pode, talvez, dentro dessa ideia de auxiliar para não pagamento, você realmente responsabilizar. O que não pode, esse que é o problema, é você responsabilizar sem esses nexos e sem essa como eu poderia falar, com essa convergência mesmo dentro do negócio, ou colocar as administradoras de cartões de crédito ou intermediários de pagamento, que às vezes não sabem qual é a operação, qual é o nicho, que tem alíquotas diferentes, colocar eles como responsáveis. Então, eles vão ter que saber saber quem está personalizando, quem estão os operadores, né, que está vendendo, quem está adquirindo, se é business, se é consumer, qual que é o nicho, qual que é... Então, assim, não faz sentido. Então, eu acho que, para além dos conflitos federativos dos entes, a gente tem que olhar também e respeitar a estrutura que talvez ela já dê alguns caminhos, ainda que não acho que seja a longo prazo. Eu penso que a longo prazo, inclusive na tributação, a gente tem que olhar para os ferramentais tecnológicos de tributação automática, seja por meio de blockchain, né, smart contracts, de split payments. A gente tem que olhar para isso como uma tendência de longo prazo, mas eu digo curtíssimo prazo, a gente pode, de alguma forma, minimizar essa disparidade, diminuindo os custos de compliance, se a gente talvez implementar o que a gente tem aí no sistema. E era mais uma provocação, né, que seria mais um ponto que eu acho que é importante a gente também ter em consideração. E agradeço mais uma vez, e é uma imensa satisfação estar dividindo esse painel com esses dois colegas que eu admiro muito. Obrigada. Nós é que agradecemos, Daiane. Então agora, cabe a mim fazer o encerramento do nosso painel, contribuindo com uma reflexão final que não deixaria a resposta, mais para os nossos ouvintes ficarem também com mais uma pulga atrás da orelha, né? Que é a questão do conflito federativo e demora no judiciário, né? A demora no judiciário, todos nós sabemos que ela também se deve à nossa complexidade federativa, né? Em termos tributários, ficou muito claro pela fala de todos que nós temos 3 núcleos tributantes, né? Municípios, estados e União Federal, algo que é raro no mundo. Se nós compararmos com experiências internacionais, talvez nós sejamos o único país do mundo que essas 3 entidades tributam, né? E as respostas, muitas delas via judiciário, elas demoram por quê? Porque nós temos 27 poderes judiciários no país, né? Nós temos 26 poderes judiciários estaduais, mais o Poder Judiciário da União Federal, que é composto das especializadas, trabalhista, eleitoral, militar da União, e mais o TJDFT, e a própria Justiça da União é responsável pelos tribunais em Brasília que uniformizam a jurisprudência, né? Só que para uniformizar a jurisprudência, bem nós sabemos que demora bastante. Olha, Daiana, Gisele, Flávio, para mim realmente, repito o que disse agora há pouco, foi uma honra ouvi-los. Para mim uma alegria ímpar poder em tão curto tempo, nós estamos aqui há não mais do que 1h15, menos de 1h15, debatendo temas de altíssima complexidade e de altíssima relevância.
vocês foram magistrais no poder de síntese para todos nós que tivemos o prazer e a honra de ouvi-los. Em nome da Jurodox, do Consinter, eu quero agradecer a participação dos três. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer e fazer um elogio importante. Nós que trabalhamos nos bastidores, né, na preparação desse evento, na preparação para essa fala, sabemos bem que o Vinícius da Lazuana e a Bruna Picotti são incríveis no trabalho de bastidores, na gentileza do trato e da organização do evento para que aconteça da melhor forma possível. Então, Vinícius, Bruna, recebam também nossos agradecimentos. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima. Esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Deixamos aqui o recado de sempre. Curtam nossos perfis e páginas nas redes sociais. No Instagram, Tributário para Ouvido, temos página no Facebook e no LinkedIn, perfil no Twitter, @aoouvido. Envie e-mails com críticas, ideias, sugestões e elogios para o contato @tributarioapedoouvido.com.br. Muito obrigado.